Olá, querido irmão, querida irmã, graças à tecnologia nós estamos juntos hoje mais uma vez. Feche os seus olhos e vamos orar. Querido Pai amado, queremos que o Senhor nos abençoe agora ao compartilhar a sua palavra com os irmãos da igreja de Santinho. O Senhor sabe de todas as coisas, o porquê de não estarmos agora pessoalmente, através dos seus planos no céu, talvez nós iremos entender, mas em tudo dai graças, Pai. Mesmo às vezes com o coração dilacerado, com dor, nós precisamos entender que o Evangelho precisa avançar. Nos abençoe hoje, é isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, boa noite, que bom que nós estamos juntos. E hoje uma meditação bem rápida que eu gostaria de fazer com vocês em primeiro contar uma história. Não sei você, o seu marido, quem é a pessoa mais romântica aí. Se é o marido, se é a mulher, mas quando a gente começa a namorar, sempre tem aquele que é o mais romântico, né? Depois, com o tempo, as coisas vão ficando diferentes. E conta a história que um homem queria fazer um agrado para a namorada. Falou, hoje à noite a gente vai sair e vamos ter uma noite linda e bela, nós iremos namorar, vamos comer bem. E a mulher que não gosta de sair para jantar com o marido, com o namorado, né? Ele falou, passo na sua casa a tal hora, foi lá, pegou a namoradinha toda arrumadinha e saíram para comer. No meio do caminho, procura um lugar, procura outro, e eles não achavam um lugar para comer. Até que eles passaram num lugar que era uma lancheria, e um lugar de fazer lanche, e aquele lugar tinha duas opções. Você podia comer no lugar ou drive-thru, que é você para o carro, pega o lanche e sai com o lanche na mão. E ele olhou para a namorada e falou, hoje eu vou ser o mais romântico de todos, mas dentro do carro. Hoje a gente vai comer dentro do carro. A mulher já olhou para ele, meio avessada, falou, não acredito que eu saí de casa para comer no carro, né? E eles pararam, pediram o lanche, esperaram, o lanche chegou, ele pegou o lanche e saiu. E o lanche veio em saquinhos de lanche, né? E eles abriram o saco de lanche, para surpresa deles, não tinha o lanche. E ele se assustou, mostrou para ela se assustou. E meu Deus, o que a gente vai fazer agora? Não acredito que tem isso no nosso lanche. E ela ficou feliz, e ele assustado. Ela falou, não, agora resolveu os nossos problemas. Ele falou, não, mas isso não é nosso. O que tinha no saco do lanche? Ele tinha um bolo de dinheiro. Notinhas em cima da outra, notas de R$100. Coisa boa, né? E ele olhou para ela e ele falou, vamos contar. E eles começaram a contar, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 35 mil reais tinha ali, 35 mil reais. E ele olhou para ela e falou, vamos lá devolver. Ela, não, você tá ficando louco, vamos lá devolver. E ele chegou com aquele saco nas mãos, parou, estacionou o carro, foi lá conversar com a atendente, falou, atendente, o meu lanche, eu preciso falar com o gerente. Meu Deus do Senhor, o que aconteceu? Tem um cabelo no seu lanche, é uma barata no seu lanche, é um rato. E ele chama o gerente, o gerente veio meio vermelho, com vergonha, já sabendo o que tinha problema. Senhor, o que aconteceu? O que aconteceu? E ele falou o seguinte, olha, é o seguinte, o meu lanche não veio lanche. E o gerente olhou para ele e falou, meu senhor, a gente vai dar outro lanche, vamos dar em dobro, a gente devolve o dinheiro. E ele deu o saco de lanche e quando o gerente olha, viu as notas. E o gerente, pulando de alegria, começou a chamar todo mundo, gente vem aqui, o que aconteceu, o que aconteceu? Ele devolveu as notas, E ele sem entender, né? E o gerente foi se explicar. Todo o faturamento do dia, tudo que eles haviam vendido de lanche aquele dia, eles colocavam num saquinho. E aquele saquinho, o que eles faziam? Eles guardavam para não ter problema, depois levavam para o banco. Então, se fosse um assaltante, alguém ali roubar, sabe, não ia achar o dinheiro. E eles falam, gente, esse é o homem mais honesto do mundo. Chama a Globo, vamos fazer uma entrevista com esse homem, porque ele é o homem mais honesto do mundo. E o homem, não, pelo amor de Deus, não chama ninguém. Gente, não só a Globo, chama também o SBT, que esse homem tem que aparecer nas rádios, aparecer na TV, porque a gente tá falando com o homem mais
mais honesto do mundo. Gente, não só SBT, não a Globo, não só a rádio, só a TV, chama também a Rede Novo Tempo, porque a Rede Novo Tempo tem que vir aqui e fazer uma entrevista com esse homem, porque a gente tá falando do homem mais honesto do mundo, e ele não, pelo amor de Deus, silêncio, começou a vir gente, chegar gente, e ele com vergonha, pelo amor de Deus, e o gerente sem entender falou, o que aconteceu? Ele falou, não chama ninguém. Por quê? Porque é o seguinte, aquela namorada lá não é minha namorada, ela é minha amante. É um negócio feio, né? Ele não tava saindo com a namorada e nem com a esposa, ele tava saindo com o amante ali aquele dia. Por isso que ele não queria sair para comer em lugares visíveis, queria comer dentro do carro. Por que eu gosto muito dessa história? Porque essa história, quando eu vejo esse homem, ela não é diferente da minha e da sua história. Porque esse homem também é um pecador. Eu também sou um pecador e você também é um pecador. A diferença é que o meu pecado talvez seja diferente do seu. Seu pecado seja diferente do seu irmão do lado. Mas todos nós somos pecadores. Já dizia o salmista que nós somos pecadores desde o ventre da nossa mãe. A gente nasce no pecado. Então, para a gente entender a misericórdia, a graça de Deus, a gente precisa entender em que situação nós estamos. Quando Deus olha de cima, não sei se você já viu, quando você olha de cima, você não sabe o que é maior e o que é menor. É tudo igual quando você está olhando de cima, as pessoas. Porque para Deus, Ele não olha aquele que tem um pecadinho, um pecadão, aquele que fez isso, fez aquilo. Ele olha nós com todos os olhos, com o mesmo olhar. Porque todos nós somos pecadores. Não tem como a gente fugir disso. E por que existe o pecado? Porque existiu e existe o livre-arbítrio. Porque se não existisse o livre-arbítrio, o pecado não ia entrar no mundo. Então o livre-arbítrio ele está ligado com o pecado. E o livre-arbítrio ele é ligado com as escolhas. Através do livre-arbítrio, nós temos o poder das escolhas. Tem uma pesquisa lá de Califórnia, Estados Unidos, que fala que nós, seres humanos, tomamos 35 mil decisões por dia. Nós decidimos aquilo que nós comemos, bebemos, vestimos, vemos e ouvimos. Constantemente a gente tem escolhido. Você escolheu vir na igreja ou não? Nós escolhemos a todo momento. Eu gosto muito da história de um personagem bíblico, épico, que as escolhas estão atreladas ao pecado e a tudo isso que eu quero dizer para vocês hoje. Se você abrir no livro de Juízes, eu não vou me delongar na história nem no vídeo para não ficar comprido, você vai lá, depois lê na sua casa Juízes capítulo 14. Ali antes tem no capítulo 13 o nascimento do grandioso homem mais forte do mundo chamado Sansão. E no capítulo 14 nós temos o casamento de Sansão. Aqui no versículo 3 em diante fala que seu pai e sua mãe começaram a conversar com ele e falaram o seguinte: ô Sansão, não há porventura uma mulher entre as filhas de seus irmãos, entre o seu povo, para que não vá tomar como esposa ali nos filisteus, daquele pessoal problemático ali? E disse Sansão: pai, é o seguinte, pegue, toma-me para mim, porque só desta é do meu agrado. Esse agrado, se nós formos na língua original, no grego, esse agrado é que foi belo, foi de bom grado aos seus olhos. Então, Sansão não escolheu essa esposa porque era uma mulher que trabalhava muito. Sansão não escolheu essa esposa porque ela tinha um bom caráter. Sansão não escolheu essa esposa porque tratava bem os pais. Não era porque ela era educada, simpática. Simplesmente ele escolheu, e a Bíblia é enfática que ele escolheu porque ela era bela. Você já conhece a história de Sansão. Sansão, o homem mais forte do mundo. Sansão ele foi prometido aos seus pais para libertar o povo. O povo estava sofrendo há anos e Deus escolheu aquela família e Sansão para libertar o povo. O grande juiz que seria daquela nação seria Sansão. E uma das coisas era: não corte o cabelo. Dentre as várias regrinhas que tem, não corte o cabelo desse menino, senão ele perde toda a força. Você já sabe que Sansão matou vários homens com uma queixada de burro. Sansão ele matou um leão com as suas próprias mãos. Sansão arrancou a porta com os seus braços de uma cidade e colocou nas costas e foi embora. Sansão era o cara. Sansão tinha poder. Sansão era forte. Mas uma das decisões mais erradas que ele tomou da vida dele não era só casar com uma filisteia. Era andar e estar no lugar errado. Ele nasceu para estar com o seu povo, para libertar o seu povo, não para estar do lado de lá. E Sansão tomou algumas decisões.
Por que eu gosto de falar das decisões, do livre-arbítrio e do pecado? Porque, irmãos, quando você toma uma decisão, você está decidindo entre o bem e o mal. Não tem como fugir disso. Se você é um adventista do sétimo dia, se você não é, se você é cristão, se você acredita na Bíblia, você entende o conflito entre o bem e o mal. E quando você toma uma decisão, você está escolhendo entre o bem e o mal. Primeira coisa, tomou uma escolha, você escolhe entre o bem e o mal. Quando você escolhe, você está escolhendo entre o bem e o mal. Segundo, você tem as consequências, sejam boas ou sejam ruins. Quando você toma uma decisão, você tem as consequências, você escolhe entre o bem e o mal e você influencia as pessoas. Independente se você é sozinho na vida ou não, quando você toma uma decisão, você influencia as pessoas, a sua família, os seus filhos, os seus pais. E para pensar nisso. Realmente essas coisas estão atreladas às nossas escolhas ao livre-arbítrio, livre-arbítrio ao pecado. E Sansão, ele pecou, ele errou várias vezes. E não foi só uma atitude que fez ele ficar longe de Deus. Foram várias atitudes que foi cegando Sansão. E Sansão, eu olho na Bíblia e quando eu começo a ler, você lê ali no capítulo 14, capítulo 15, e você não entende como Sansão chegou a ser irracional. Por que irracional? Ele estava com Dalila estava sendo paga para achar o segredo de quem? De Sansão. E ele, Sansão, qual que é o seu segredo? Não vou falar. Qual que é o seu segredo? É o seguinte, amarra aí meu cabelo, esse é meu segredo. E ela chama os filisteus, e chega os filisteus. E ele bate em todo mundo e sai todo mundo correndo. Mas já nessa primeira tentativa, você, uma pessoa racional e inteligente, já não era para ficar com o pé atrás? Como que uma mulher pergunta sobre o seu segredo e chama os inimigos logo em seguida? E ela não faz isso uma vez, ela faz a segunda, a terceira, até que ele fala a verdade. Se raspar o meu cabelo, acabou minha força. E ali Sansão perde a sua força, chegam os filisteus. E aquilo que mais o agradava, que era os olhos, aquilo no qual fazia ele pecar, que era o visual, agora ele não tem mais, porque furam os olhos de Sansão. E Sansão perde toda a sua força. Deus tem um propósito para nossa vida, assim como ele tinha um propósito para a vida de Sansão. E às vezes a gente se pergunta, Deus, por que de algumas coisas? Mas a gente precisa entender que alguns porquês são respondidos quando nós entendemos as escolhas que nós tomamos. Sansão só chegou nessa situação, não foi porque só Deus foi lá, não, porque ele tomou decisões erradas, ele andou com pessoas erradas. Não era para beber, ele bebia. Não era para estar com mulher, ele estava com mulher. Não era para fazer isso, ele fez aquilo. Não era para estar com o povo filisteu, ele estava com o povo filisteu. E ele foi se afastando cada vez mais da voz do Espírito Santo. A gente precisa entender as consequências do pecado. Quando nós quebramos algumas coisas simples, que a palavra de Deus ela é clara, muito clara em alguns aspectos, mas a gente quer tomar as nossas próprias decisões. Meu amigo, não há problema nenhum, mas você precisa estar ciente que quando você toma uma decisão, você está tomando uma decisão entre o bem e o mal, você está tendo consequências boas ou ruins e você está influenciando pessoas. Eu nasci criado numa favelinha aqui de São Paulo e eu lembro que o Marquinhos era um amigo de igreja e era o meu melhor amigo. E Marquinhos, a gente ia para a escola juntos, a gente ia para a igreja juntos, desbravador juntos, música juntos, tocar violão juntos. Todo dia a gente estava junto e minha mãe falou, você não vai desgrudar? Eu falei, mãe, não vou desgrudar. E o Marquinhos tinha um apelido carinhoso, que era o Caveirinha. A gente chamava o Marquinho de Caveirinha. E chegou ali os 14, 15 anos, o Marquinho Caveirinho olhou pra gente e falou, cara, eu não vou na igreja. Não foi na igreja. No meio da semana ele falou que saiu com algumas pessoas pra ir na praça. E na praça tem algum problema? Não tem algum problema. Mas entre estar na praça, na casa de Deus, são decisões. E chegou num outro sábado, na sexta, e Marquinhos não ia mais para a igreja. Não começou, eu sei o que é certo, mas não tá legal. E cada vez mais ele se afastando da igreja, até que Marquinhos tomou uma decisão radical. Ele arranjou um emprego e trabalhava aos sábados. Problema nenhum trabalhar no sábado, problema nenhum ir na igreja. Assim achava Marquinhos.
E Marquinhos, a gente conversando com ele, vamos pra igreja não, Marquinhos sábado errado. Ele, cara, mas não tenho o que fazer, se eu não trabalhar no sábado eu vou trabalhar que dia? E Marquinhos agora começa a ir para as festas, começa a ir para baladas. E eu lembro de uma vez eu voltando de bicicletinha, no meio da avenida, eu olho alguém caído, era o Marquinho. E aquilo cortou muito o meu coração. Chamei o Marquinho, abracei ele, levei ele para casa, conversei com o pai dele, o tio Carlinho. E até então o Marquinho dizia que bebia socialmente. O Marquinho agora começa a usar alguns tipos de drogas. Não faz mais diferença a gente falar com ele, mas a gente precisa entender o poder das nossas decisões. Pequenas decisões. E a gente foi percebendo que pouquinho em pouquinho Marquinhos estava cada vez mais longe da gente. E eu lembro que uma vez eu falei, Marquinho, talvez o dia da manhã seja tarde demais. E era uma sexta-noite. Marquinhos estava numa festa de rodeio com seus amigos bêbados de madrugada, 3 horas da manhã. Ele do lado de uma Hilux, cavalo de pau de um lado, cavalo pau de outro. Marquinhos com o corpo, metade do corpo para fora no vidro, deram um cavalo de pau. E Marquinhos caiu para fora daquela caminhonete e uma das rodas passou pela cabeça de Marquinhos. Marquinhos morreu na hora. E o que mais dói e me doeu por muito tempo não era perder um amigo, não era como eu perdi um amigo, mas o estado que estava Marquinhos, que tomou várias decisões erradas e que a consequência foi a morte. E eu oro muito para Deus que essa morte não seja a morte eterna. Querido irmão, as nossas decisões influenciam diretamente a eternidade. Decisões que para você pode ser simples, mas que vão fazer diferença lá na frente. Talvez a gente tenha muita disposição para trabalhar, a gente tem muita disposição para fazer as coisas do dia a dia, mas para a casa de Deus às vezes a gente não tem a disposição. Escolhas. Talvez a gente acorda de madrugada para trabalhar, mas não acorda de madrugada para orar. E os nossos filhos, às vezes, aprendem mais com atitudes do que palavras. Quantos pais não perderam seus filhos? Quantos pais estão com os filhos longe da igreja, arrependidos, porque tomaram decisões erradas? Decisões que vão influenciar a sua família para salvação ou para perdição. Escolhas que você faz que vão ter consequências tremendas. Escolhas que você faz que às vezes o mal vai falar mais que o bem. Quando você toma uma escolha, você decide entre o bem e o mal. Você não foge das consequências e você influencia as pessoas. Hoje você tem a oportunidade de tomar uma boa escolha, que estar do lado do caminho de Deus. Hoje você toma uma escolha de procurar Deus. Hoje você escolhe se entregar a Deus. O pecado, eu e você somos pecadores e não há diferença entre eu e você. Mas se nós não entendermos a nossa condição de pecadores e escolhermos estar e pedir ajuda para Deus, nós não iremos conseguir sozinho. Talvez eu estou falando com um irmão que talvez está com um pecado acariciado, talvez tem que largar algumas atitudes, alguns vícios, alguns problemas. E você conhece a sua vida assim como eu conheço a minha vida. Muitas coisas que eu preciso largar que só Deus sabe. Só Deus sabe, só Deus vê, só Deus ouve, só Deus sabe. Porque Deus sabe de tudo, Deus ouve, Deus sabe, Deus vê. Que Deus abençoe a sua vida e que a partir de hoje nós possamos tomar a melhor decisão como pecadores de andarmos do lado de Cristo. Que Deus abençoe e até amanhã.